Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém. Uma boa noite a todos. Mais um dia, motivo de alegria, estarmos aqui juntamente, com os irmãos, para louvar e bendizer o santo nome do Senhor. Se coloque de pé nessa noite. Como diz o Luciano, ele que prega, que é acostumado, já treme, né? Imagina eu que não estou acostumado. Abra suas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2. Amém? Diz assim, melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se a fim de todos os homens, e os vivos aplicam ao seu coração. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor. Nos ensina, Senhor. Sou pequeno, Senhor. Sou tão pequeno, Senhor, que só Tua misericórdia, Senhor, para com nossas vidas, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós vimos que nesse texto, Salomão escreve o livro de Eclesiastes. E o livro de Cantares, quando a gente vê, parece que não é a mesma pessoa que escreve. Porque no livro de Cantares, Salomão está dizendo que sobre mulheres, sobre vida, sobre festas. E o livro de Cantares, e o livro de Eclesiastes, Salomão já está dizendo assim, olha, melhor nós ir a um velório do que ir a uma festa. Quem é que prefere ir a uma festa, ir no velório do que uma festa? Então, Salomão está dizendo assim, muitas das vezes, num velório a gente aprende. Porque a gente, quando vai num velório, quando vê uma pessoa que morre, um exemplo, que morre de um acidente, nós já vamos começar a analisar se aquela pessoa morreu de acidente, foi em alta velocidade, nós já vamos sair dali com nossos carros devagar, começar a pensar, não, se foi com ele, amanhã eu. É isso que Salomão está dizendo. O mesmo Salomão que disse que quando ele começa a desejar várias mulheres, ele diz vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Salomão, ele pede sabedoria para o Senhor. E quando ele pede sabedoria, muitas das vezes, se fosse nós, a gente ia pedir era dinheiro, pedir coisas desse mundo. Isso que Salomão deixa para nós. Se coloque de pé, já todos estão de pé. Vamos louvar com nós. Amém. Saudamos a todos na paz do Senhor. Você possa louvar ao Senhor de todo o seu coração nesta noite. Amém. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou
Patrícia vai render alguém, ela pede para levantar as suas mãos. E o levantar as mãos quer dizer que você está rendido. Você pode levantar as suas mãos e dizer que você está rendido ao Senhor e dizer a Ele que a sua vida pertence a Ele. Que te pertence, Deus, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar nas minhas mãos é pra dizer que te pertence, Deus. Sim, Jesus, a nossa vida a ti pertence, Senhor. Que te pertence, Deus. Meu orgulho me tirou do jardim, a humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, pois o amor não nem se merece, o amor se ganha. Eu quero conhecer, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia, pois o amor não nem se merece, o amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado, enjo
terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande tu és, grande Senhor, E cantarei. quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o céu. Tu és digno do louvor. E eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Quão grande, diga que Ele é grande. Cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sim, Jesus, reconhecemos o quão grande Tu és, Senhor, nessa noite, Senhor. E sim, nós cremos que um dia todos irão reconhecer o quão grande Tu és, como diz na Tua palavra, Senhor. Um dia todo joelho há de se dobrar e reconhecer quem Tu és, Jesus. Muito obrigada por estarmos aqui nesta noite, Senhor. Muito obrigada por essa oportunidade de ouvirmos a Tua voz, Senhor Jesus. Muito obrigada por essa oportunidade de reconhecer o quão grande Tu és, Senhor. E que apesar das nossas lutas, apesar das nossas dificuldades, Senhor, apesar da correria do nosso dia a dia, em que às vezes o nosso corpo pede para não estarmos aqui, nós reconhecemos o quão grande Tu és, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor. Fala conosco nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos fazer a leitura da palavra. Isaías capítulo 9 e versículo 6. Isaías capítulo 9 e versículo 6. Amém? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade,
e príncipe da paz. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, estamos mais uma vez na Tua casa, mais uma vez na Tua presença, Pai. Queremos aqui, Senhor, aprender um pouco mais de Ti, Senhor, chegar um pouco mais perto de Ti, Pai. Venha estar do nosso lado, venha nos auxiliar, Senhor. Eu de nada tenho para transmitir para a Tua igreja, Senhor, mas a palavra é Tua, Senhor. Tu sabe o quanto eu estou tremendo, Senhor, mas acredito que Tu, Senhor, nesta noite vai esclarecer a palavra para nós, Senhor. Venha nos ajudar, venha nos auxiliar. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Bom, estamos aí chegando no Natal. Esse ano aí passou bem rápido, né? Já estamos no Natal de novo. E eu quero trazer uma palavra para a gente meditar a respeito do Natal. O que ele representa para nós, qual o sentimento que nós temos no Natal. Eu vou trazer aqui um pouco da história, um pouco antes de Jesus nascer. E você vai fazendo um paralelo aí, vai imaginando se faz sentido na vida de hoje o que aconteceu lá antes de Jesus chegar ao mundo. Se faz sentido hoje na nossa vida também. Se nós estamos passando algo parecido ou não. Talvez o que eu vou falar aqui, que eu vou tentar trazer para a igreja aqui essa noite, talvez não tenha muita coisa da Bíblia. É uma parte da história que ficou somente na história, não foi escrito na Bíblia. Essa parte ela não tem, tive que pesquisar um pouco ali da história. Mas fique tranquilo que Jesus ele vai ser o centro. Nós não podemos tirar Jesus do centro da mensagem. É para a gente entender um pouco o que estava acontecendo naquela época, para saber o porquê que Jesus veio, e se isso tem relação com a nossa vida hoje. Vai meditando conforme a gente vai falando aqui da palavra de Deus, vai pensando, isso está acontecendo hoje. Isso não está, isso não faz parte. Não, isso está. Vai pensando aí para ver se nós não precisamos aí de Jesus de novo, se Jesus não precisa nascer no nosso coração de novo. Vamos fazendo essa meditação. Bom, a palavra que eu li aqui é uma profecia a respeito de Jesus. Essa profecia ela foi feita há 700 anos antes de Cristo, por Isaías. Bastante tempo atrás. O povo estava exilado e o povo estava passando por algumas dificuldades. O tempo passou e o povo agora estava retornando do exílio. Estava voltando para Israel. Estava voltando para Jerusalém. E depois de tanto tempo, o profeta que estava profetizando lá, o último profeta do Velho Testamento que fez uma profecia a respeito, uma profecia para o povo, que exortava o povo, foi Malaquias. Malaquias foi ali o último profeta a trazer uma mensagem para o povo de Israel. Malaquias foi um profeta levantado por Deus para profetizar em Judá no período pós-exílio. O profeta Malaquias denunciou o estado de corrupção pelo pecado em que o povo de Israel se encontrava. O povo estava voltando do exílio e eles estavam meio desanimados ainda, porque eles sentiam que a obra de Deus, de tirar eles do exílio lá de Babilônico e trazer de volta para Israel não estava completa. Eles se sentiam que faltava alguma coisa ainda. E o povo ainda estava reclamando, não estava contente com o que estava acontecendo. E Deus levanta Malaquias para também mostrar para o povo que eles não eram tão merecedores assim. Começa a exortar o povo. E Malaquias então começa a falar do amor de Deus, denuncia a infidelidade de Israel e exorta sobre a justiça de Deus, que vai julgar adequadamente o justo e o ímpio no tempo certo. Malaquias também faz uma profecia a respeito de Jesus, em Malaquias 3, versículos 1 e 2. Ele faz uma profecia sobre a vinda de Jesus e de João Batista. E depois que Malaquias faz a profecia, Malaquias morre por volta de 450 anos antes de Cristo. Então, de 450 anos antes de Cristo até João Batista, que
foi o próximo profeta a trazer uma palavra de Deus para o povo, fica um tempo ali obscuro, um tempo em que não há profecia para o povo de Israel. É chamado de o período intertestamental, que é um intervalo entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Nesse período, não há profecia. Nesse período, Deus se cala e não traz nenhuma mensagem para o povo. Como eu falei, o povo nessa época estava voltando do exílio, as coisas estavam começando a se acertar. Mas Alexandre o Grande, o rei da Macedônia, ele invade de novo Jerusalém por volta de 332 anos antes de Cristo e toma de novo Israel. Israel agora é escravo. Depois, quando faleceu, ele ficou sob a influência dos imperadores que estavam governando. E no ano de 1767, ano antes de Cristo, esses que estavam governando sobre Jerusalém lá, os imperadores, eles decidem vetar a fé judaica. Eles obrigam que o povo de Judá não poderia mais adorar os deuses deles, não poderia mais fazer circuncisão. Todo tipo de religião que o povo de Israel fazia, cultos, eles queriam cortar, não poderia mais. Aí o povo se rebelou, o povo resistiu a isso. Teve uma família que era conhecida como os Macabeus, ou Asmoneus, e essa revolta foi chamada da Guerra dos Macabeus, e trouxe uma liberdade para o povo judeu. Então, de 167 anos antes de Cristo até 63 anos antes de Cristo, o povo estava sem o jugo, eles estavam libertos, não tinha nenhuma outra nação julgando sobre eles. Mas, no ano de 63 a.C., aí Roma invade a cidade através de Pompeu. Vai acontecendo os vários acontecimentos ali, vão trocando os reis, até que rei Augusto coloca Herodes sobre o rei da Judéia. De todas as vezes que Israel foi invadido, Roma ela fez uma coisa diferente de todos eles. Todos eles iam lá, sitiavam a cidade, roubavam a cidade, levavam as pessoas que eles queriam para o seu reino, quebravam todo o templo, quebravam tudo que era de Israel e destruíam a cidade e levavam para si. Roma não, Roma fez diferente. A intenção de Roma não era destruir Israel, Jerusalém, a intenção de Roma era chegar no Egito. Eles queriam dominar o Egito e Israel era um caminho fácil para eles. E diferente disso, então, o rei de Roma, ele coloca várias pessoas cuidando das cidades, coloca governadores. E nessa época ele colocou Herodes para cuidar da cidade de ali de Israel, de Judá. Herodes, ele era um rei um tanto quanto esperto, um tanto quanto malandro. Ele era um rei que ele era muito duro. Ele era um rei que cometia várias injustiças. Todas as pessoas que se atravessassem o seu caminho, ele eliminava. Ele não poderia ter concorrente. Ao mesmo tempo que ele tinha coragem de matar, ele tinha medo de perder o seu reinado. Tanto é que quando é profetizado lá o nascimento de Jesus, quando os magos os pastores vão perguntar onde estava Jesus, o rei de Israel que eles vieram adorar, ele fica preocupado de perder o seu mandato. Porque Herodes, ele não era rei de Roma, ele era rei de Judá. Se voltasse um rei para Israel, ele perderia o mandato dele, ele deixaria de ganhar dinheiro, deixaria de ser o senador ali, o governador. E por isso, ele manda matar as crianças abaixo de 2 anos, faz aquela... Então, só para a gente ver o nível de Herodes, a que ponto Herodes podia chegar, de mandar matar crianças. Imagina quem se atravessasse no caminho dele.
Ele era um homem muito mau. E, ao mesmo tempo, ele se dizia que era seguidor das tradições religiosas de Judá. Ele fazia aquele meio termo. Ele tinha sob domínio dele os sacerdotes, os da lei ali de Judá, mas ele recebia a ordem do rei de Roma. Ele fazia aquele meio campo. E fazia algumas coisas para agradar o povo também. Fez teatros, restaurou o templo, fez bastante coisa para agradar os dois mundos, para ele ficar, os dois povos ali, para ele ficar meio de bonzinho ali. Mas ele era uma pessoa muito ruim e humilhava muito o povo. Quando os romanos vieram, uma coisa que eles aumentaram também foi a taxa de impostos. Uma taxa de impostos que era impossível as pessoas aguentarem. Para que ele fazia isso? Para não deixar as pessoas terem o poder, né? Ele ia tirando dos mais ricos, ele ia tirando a força das pessoas mais ricas. Aqueles que iam conquistando alguma coisa, o governo ia tirando a força deles. E tem até uma história ali que eu li, que o rei de Roma, ele fazia tipo um leilão do imposto do povo de Israel. Tipo, ele fazia um leilão, cobrava um valor alto lá, se eu quisesse cobrar o imposto de Israel. Então, eu pagava o valor para o governo, e daquele momento, então, eu ia lá, cobrava o valor, e aquele dinheiro que eu cobrasse era meu. Eu comprava o direito de cobrar o imposto. E eram impostos muito altos, que o povo ele não conseguia pagar, era impossível. Roma prometia, quando ela dominava as nações naquela época, ela prometia paz e prosperidade. Tinha um slogan chamado a paz romana. Os soldados prometiam que quando eles dominassem a cidade, ali, se eles fossem fiéis a César, eles teriam paz. Seria tipo o fim da guerra, né? Se a Ucrânia decidir fazer o que a Rússia quer, acaba a guerra. Era mais ou menos isso que Roma fazia. Não, fica tudo bem aí, é só pagar, é só fazer o que César quer, que vocês vão ter paz. Por isso que quando Jesus fala, eu dou a minha paz vos dou e não a dou como o mundo a dá. Por isso que Jesus usa essa frase, que o povo conhecia, esse slogan de Roma, que estava prometendo paz, mas no final eles não tinham paz. Eles tinham que trabalhar para pagar impostos altos. Isso é uma das coisas que é bem parecida com hoje, né? A gente tem pagado aí vários impostos. Então, os soldados romanos eram pessoas muito brutas, e eles conviviam com isso o tempo todo. Um exemplo, tem na Bíblia ali, um soldado romano tinha o direito de exigir de qualquer judeu que carregasse qualquer coisa que precisasse e ser deslocada por até 1 milha. 1,5 km, mais ou menos. Todo soldado romano, quando encontrasse um judeu e ele estivesse carregando alguma coisa, ele tinha o direito de pedir para um judeu carregar aquilo para ele até 1 milha. E o judeu não tinha o direito de negar, era constitucional, no caso. Por isso que Jesus fala, se qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Então, tudo isso era o que acontecia lá no povo de Israel. E caso o judeu fracassasse em cumprir o que os romanos mandassem, que os soldados romanos mandassem, os soldados tinham o direito de punir o judeu com um tapa no rosto. Por isso que Jesus fala aquilo, mas se te bater na face direita, oferece também a outra. Então, tudo está ligado com o que acontecia naquela época. O povo estava sendo escravizado e tinha que fazer tudo que Israel, tudo que a Roma mandasse, eles tinham que estar obedecendo. É uma palavra assim meio chata, mas você vai entender. É um pouco da história para a gente poder entender em que momento Jesus veio ao mundo. Do que o povo de Israel estava passando, eu acho que a gente só não apanha. O resto tem acontecido com a gente.
alguns não apanham, alguns estão aí indo para as frentes, aí estão apanhando. E para a gente ver, durante todo esse tempo sem profecia, sobre um comando enérgico desse do povo de Roma, não houve nenhum profeta para que pudesse orientar o povo, e o povo começou a se separar em vários partidos, e cada um exigiu o direito de interpretar a Escritura do modo deles. Os sacerdotes e os levitas tornaram-se as figuras mais importantes entre os judeus, porque muitos judeus achavam que os sacerdotes e os levitas não tinham esse dom de explicar a palavra. Então houve um outro grupo chamado os escribas, que eram os que ensinavam a lei para eles. Mas cada um ali se achou no direito de ensinar a palavra do jeito deles. Então cada um fazia um grupo, se levantava um grupo, eu não concordo com o que está sendo pregado, então eu vou levantar um grupo que vai se juntar a mim e nós vamos ensinar uma nova doutrina para o povo de Israel. E isso foram acontecendo vários grupos desses. Começaram a ensinar coisas que não estavam... Começaram a interpretar a Bíblia de maneira errada e ensinar isso ao povo. Isso também é muito comum nos dias de hoje. Várias pessoas aí se juntando. Não estou contente com o que está sendo ensinado aqui, então eu vou fazer um novo grupo. Vou adaptar aquilo na minha vontade, daquilo que eu entendo, e vou fazer um grupo e vou ensinar aquilo que eu acho que é certo. E o povo estava estava sendo governado dessa maneira. Dentre os vários grupos, vou citar aqui alguns. Os fariseus, a gente vê várias vezes na Bíblia, é o grupo mais conhecido de todos. Os fariseus formavam um grupo religioso entre os judeus, eles se achavam os mais religiosos, procuravam os costumes e a religiosidade judaica, e também exerciam forte influência do povo. Os saduceus eram um grupo um pouco menor que os fariseus, porém também influenciavam muitas pessoas. Eles prezavam muito pelo Pentateuco e não acreditavam na ressurreição e no juízo final ou na existência de anjos. Os essênios, os zelotes, os herodianos, os nicolaítas, Então vários grupos foram surgindo e ensinando uma doutrina diferente para o povo, dando um fardo pesado, ensinando aquilo que eles achavam que deveria ser. E o povo foi entrando naquilo ali. Conforme cada uma ensinava alguma coisa, o verdadeiro conhecimento de Deus foi diminuindo. E mesmo quando Jesus, por isso que teve uma grande resistência, quando João Batista e Jesus começaram a ensinar o povo, muitos não eram capazes de entender, porque estavam numa cultura muito errada. Cada um foi desenvolvendo a palavra da maneira deles e foram confundindo o povo. Amós, capítulo 8, 11, ele profetiza isso, que viria fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Então foram quase 500 anos sem que Deus falasse com o povo. E eles estavam sendo guiados por pessoas erradas, ensinando coisas erradas, e estavam caindo nessas ciladas. E como eu falei, isso tem acontecido muito nos dias de hoje. E se a gente não tomar cuidado, se a gente não prestar atenção mesmo na palavra, naquela época nem todo mundo tinha, nem todo mundo sabia ler, nem todo mundo tinha a palavra, porque isso aqui, a palavra de Deus mesmo para o povo foi surgir muito depois, era sempre através do sacerdote. Então eles não tinham muito conhecimento e estavam sendo ensinados errado. Hoje nós temos uma vantagem, nós temos a palavra e que a gente pode avaliar se aquilo que está sendo ensinado está certo ou está errado. Você hoje, como esperto que você vai pegar a palavra e tudo aquilo que eu falar, você vai avaliar se eu estou falando alguma coisa errada, posso me confundir. E você vai avaliar, você não vai cair numa palavra errada. Você vai aprender do seu jeito. Do seu jeito não, você vai aprender pelo certo, que é a palavra de Deus. E o povo não tinha, a palavra não tinha com que se basear, só no que eles ouviam. E hoje a gente tem esse privilégio
de interpretar a palavra de Deus, de interpretar quem está pregando também. Independente das crenças religiosas, haviam pessoas que eram justas e aguardavam a vinda dos Messias nesse período. Esse período também teve uma coisa boa, como eu falei, foi quando foi feita a tradução da Bíblia do hebraico para o grego, que foi uma conquista assim, que foi muito importante para nós hoje, para que a Bíblia chegasse até nós hoje. E começava muita discussão também. Essa discussão também tem um lado bom. E as pessoas começaram a discutir sobre ressurreição, sobre inferno, sobre céu. Tanto é que quando Jesus se reunia com o pessoal, ele ensinava muita coisa. As pessoas se admiravam da maneira como Jesus ensinava, porque tinha essas discussões, essas conversas naquela época. Bom, então essa foi a época em que Jesus nasceu. Uma época que todo mundo estava ali por interesse. Quando se pregava a respeito do Messias, a respeito de Jesus, a crença deles era que viria uma pessoa que libertaria o povo daquela escravidão e eles seriam felizes para sempre e daria tudo certo. E eles tinham base para acreditar nisso. Afinal, várias vezes Deus fez isso pelo povo de Israel. Várias vezes o povo esteve exilado, várias vezes o povo esteve sob o domínio de outra nação. E todas essas vezes Deus libertou eles com mão forte, com milagres. Deus reinava, o povo de Israel sempre acabava por cima, reinando sobre os outros povos também. E esse povo estava esperando um Deus assim, um Messias assim, que ia chegar, tirar eles daquela escravidão, e ia colocar eles numa situação melhor, ia libertar e eles seriam felizes para sempre, né? E estavam esperando um Deus assim, um Messias assim. Só que não veio um Messias assim, veio um Messias diferente, mais preocupado com a salvação da pessoa do que dar algo em troca. E por que eu pedi para a gente meditar a respeito de tudo isso? Porque parece que nos dias de hoje nós estamos vivendo a mesma coisa. A gente vê pessoas ensinando coisas muito erradas e vê pessoas indo atrás das coisas erradas por interesse próprio, por coisas do próprio interesse, porque acham que Jesus é isso, que Ele veio para dar tudo aquilo que eu quero, que Ele veio para dar tudo aquilo que eu acho que preciso, e ficam correndo atrás dessas coisas. Jesus, quando chegou ao mundo, ele fez alguns milagres, mas o principal objetivo dele era salvar a nação, era que as pessoas viessem reconhecer Ele como Salvador e viessem se arrepender dos pecados. E nós estamos vivendo no mesmo meio. Se as pessoas vêm na igreja e não alcançam o que querem, elas viram as costas e abandonam. As pessoas querem se satisfazer o ego. Se chegarem aqui e não forem colocadas num pedestal, elas voltam e não voltam, elas saem e não voltam mais. As pessoas estão nessa maneira hoje em dia. Então está muito parecido as nossas épocas com a época em que Jesus nasceu. Era para nós estar comemorando o nascimento de Jesus. E tudo que a gente comemora tudo, menos o nascimento de Jesus. Talvez em algum momento a gente lembre, mas sempre fica em segundo plano. A gente anda escravizado pelo trabalho, pela querer alcançar alguma coisa a mais. E esquece do principal, que é Jesus Cristo nesses dias de Natal. E o versículo que eu li: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Então Deus, Ele deu um presente para nós. Jesus, Ele foi um presente para nós. Ele deu algo que nós não merecíamos ter. Ele veio para nos dar algo que nós não merecíamos, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, Ele veio para isso, para nos dar a vida eterna. E este foi o nosso presente,
Quer um presente melhor do que esse? Você pode perder tudo neste mundo. E você vai perder com certeza. Um dia vai chegar o nosso dia e a gente vai se despedir desse mundo. E a única certeza que nós temos que ter é que nós estamos com Jesus e que vamos ter a vida eterna. Se nós não tiver essa certeza... Então, da mesma maneira que aquele povo esperava o Messias, hoje nós esperamos ansiosamente pela segunda volta de Cristo. Nós estamos esperando ansiosamente que Jesus ele venha e nos leve junto com Ele. O governo que Jesus traz sobre os seus ombros é um reino de arrependimento. Desde então começou Jesus a pregar e disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre o seu ombro. Esse é o governo, esse é o reino que Deus nos trouxe, para que a gente venha nos arrepender e crer que só Jesus pode nos levar ao céu. E a gente está perdendo tempo com tanta coisa. É tanta preocupação nessa época do ano. Se vai ter como dar um presente para uma pessoa e chega lá, não consegue, e a vida vira de cabeça para baixo, e as coisas estão dando, parece que não dão certo, e tantas coisas, tantas festas a gente tem final do ano para ir. Tem final de semana aí que a gente vai na festa sexta, sábado, domingo. Domingo à noite, sábado à noite, domingo meio-dia. E é um monte de coisa. E às vezes, em nenhum momento desses, a gente se lembra de Jesus. Aquilo que era para ser bom. Mas Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Com certeza ele não nasceu dia 25 de dezembro. Com certeza foi outra data que ninguém sabe especificar. Até o ano do nascimento de Jesus não se sabe dizer preciso em qual ano ele nasceu. Dizem que foi 5 anos antes de Cristo, mas pela cronologia seria no ano 0, ou 1 ano antes de Cristo. Então há uma discordância aí. Com certeza não foi dia 25 de dezembro, mas com certeza ele nasceu. Com certeza ele veio ao mundo. E com certeza nós temos que lembrar desse dia, porque ele nasceu para nos salvar. Se a gente pensar que foi a única pessoa que poderia ter escolhido a época de nascer, o dia de nascer, a família em qual ia nascer, e ele decidiu nascer nessa época, nascer de uma família pobre, mesmo sendo Deus, por usurpação não quis ser igual a Deus, deixou tudo para que a gente pudesse alcançar a salvação. Com certeza ele nasceu, e com certeza esse dia tem que ser lembrado. Amém? Espero que os irmãos tenham entendido. Talvez é um pouco chato essas datas, essas coisas que eu falei. Tentei resumir o máximo possível para não ocupar muito tempo, porque eu sei que é uma coisa maçante assim da gente tá estudando. Mas para a gente entender o que Jesus fez por nós, e para a gente entender como aquele povo estava passando por necessidade e a esperança era Jesus, a nossa também. Tudo aquilo que nós estamos passando, todas as dificuldades, todos os problemas, a nossa esperança é Jesus. E Ele precisa renascer no nosso coração todos os dias para a gente conseguir viver. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Então, vamos nos colocar de pé, vamos estar encerrando. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que ela venha penetrar no nosso coração, Senhor. Que nós venhamos ter a consciência, Senhor, de quem Tu és, aquilo que Tu foi para nós, Senhor, o nosso Salvador. Que a gente venha ser grato, Senhor, por tudo que Tu tens feito por nós, Pai. Que a gente venha ser grato, Senhor, porque Tu nos escolheu, Pai, para que nós venhamos ser salvos, Senhor. Que Tu veio, Senhor, para a nossa salvação. Muito obrigado, Senhor. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está aqui, Senhor. Que a Tua palavra venha entrar no coração de cada um, Senhor. Que a gente venha pôr em prática tudo aquilo que nos ensinou, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja conosco, Pai. E que a gente, Senhor, a partir de hoje, Senhor, nos momentos de festa, nos momentos, Senhor, que estão celebrando o Teu nascimento, Senhor, a gente possa realmente, Senhor,
se lembrar de Ti. Que a gente possa realmente, Senhor, lembrar que Tu nasceu, que Tu fez tudo isso por nós, Pai. Que não venhamos esquecer em nenhum momento, Senhor, que o principal é o Senhor, que o centro é o Senhor, que o motivo de tudo isso é o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.